Olá pessoas, tudo bem? Aqui é a Rafa do 365 Dias em Livros. Depois de um período aí de ato, que eu fiquei um pouco sem fazer vídeos pro canal, mas eu voltei. E hoje eu vim falar especialmente de uma série que eu gosto muito. Eu digo que é uma das minhas séries favoritas hoje em dia de produção. E é The Crown. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu vou falar qual a série que é. The Crown, da Netflix. É uma produção própria da Netflix. E aí agora no começo de novembro atualizou a 5ª temporada. E aí eu quis vir comentar sobre os episódios, porque nessa temporada aqui nós finalmente temos a inserção da personagem da Princesa Diana. E eu vi muitos comentários sobre como seria essa nova personagem na série, né? Como seria toda essa questão muito polêmica da família real que foi na época, e também a troca dos novos personagens. Pra quem não sabe, o The Crown troca de personagens a cada 2 temporadas. E agora na 5ª passou um salto, né, de 10 anos na série, na história. E aí agora a gente tem os novos personagens. Então hoje eu vou comentar um pouquinho de quem são os novos atores que estão fazendo os personagens, um pouquinho de cada episódio, o que eu achei de cada episódio e no modo geral o que eu achei da série, desses 10 episódios novos da 5ª temporada, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar dos personagens que entraram, né, e dos atores que assumiram. Primeiramente a gente tem Imelda Staunton, que tá substituindo a Olivia Colman como a Rainha Elizabeth. A Imelda, pra quem aí não conhece, ou pra quem conhece, né, é a Dolores Umbridge do Harry Potter do 5 e do 6, né, do 5º e do 6º filme. Ela é uma atriz britânica muito conhecida, muito famosa, e eu não tenho nada assim a dizer muito específico dela, ela é uma boa atriz, tá? O Jonathan Pryce, que tá assumindo o papel do Duque de Edimburgo, do Príncipe Philip, no lugar do Tobias Mackenzie. E eu tenho que dizer que os atores que assumem o personagem do Príncipe Philip são sempre os melhores. Eu acho que a série, ela sempre acerta os atores do Príncipe Philip. É o meu personagem favorito, é a minha pessoa da família real favorita. Quando ele morreu, eu realmente fiquei muito triste. Eu acho que ele é um personagem muito mal interpretado. Na vida real ele foi muito mal interpretado. Eu acho que sempre querem pintar ele como uma pessoa ruim. E eu fico feliz que pelo menos na série trazem bons atores. Desde a primeira temporada, primeira, segunda temporada, que é o rapaz lá que tá fazendo agora a série da Casa do Dragão da HBO, que eu esqueci o nome dele, que eu amo ele de paixão. Desde o Tobias Mackenzie, que eu também amo demais, e agora o Jonathan Pryce, que é um dos meus atores favoritos. Eu acho que a série acerta muito nos atores que trazem pro personagem do Philip. E dessa vez não houve erro também. O Jonathan chega e traz um Príncipe Philip muito mais maduro, e também que, como sempre, questiona muitas coisas da realeza, do papel da Elizabeth. Lembrando que a série, apesar de tratar fatos reais da realeza, da família britânica, também tem um pouco de fantasia, né? Tem um pouco um lado de invenção da parte dos autores, né? Então, muito do que tá lá não é real. E é sempre bom deixar isso claro, porque tem muita gente que toma aquilo como verdade 100% e não é real, tá? Muitas coisas ali, eles criam, tem liberdade criativa pra tá adicionando, o que gera um pouco de conflito na família real britânica e nos britânicos em si também. Tá bom? Então, continuando aqui, a Leslie Manville tá assumindo o papel da Princesa Margaret, substituindo a Helena Bonham Carter. Pra mim também, ok. A Princesa Margaret aparece bem menos nessa temporada, e também tá tudo bem, porque acho que o que tinha pra falar da Margaret era mais na segunda, terceira temporada, a questão do romance dela, que até é resgatado nessa 5ª, mas ótimo também, nada muito importante. Aí a gente tem, agora começa as coisas aí, os comentários mais profundos, né? A Elizabeth Debicki, que tá assumindo o papel da Lady Di, substituindo a Emma Corrin, que era aquela menina que fez a Di quando era mais nova, ela casou com o Charles. E sobre a Elizabeth eu vou falar quando eu for falar dos episódios, tá bom? O Dominic West, que tá substituindo o Josh O'Connor como o Rei Charles, que aqui na série ainda era Príncipe Charles. E a Olivia Williams, que tá substituindo a Camila, e eu não tenho o nome da outra atriz que fazia a Camila. Falaram muito que escolheram atores bonitos pra fazer o Charles e a Camila.
Eu tendo a concordar porque... a discordar, desculpa, porque a atriz que faz a Camila, tanto antes como agora, ela é idêntica à Camila, ela tem a mesma posição da Camila, ela fuma como a Camila, ela anda como a Camila, é bizarro assistir a série, porque você tem a impressão que a Camila tá lá. Por sinal, o ator também que faz o príncipe... Não é o Edward, o príncipe... O Edward também é muito parecido, e o ator que faz o príncipe Andrew é igualzinho também, mimado, chato, idêntico. E também outro personagem que a série acerta sempre em cheio é na escalação da atriz que faz a princesa Anne. Desde a 4ª temporada, a atriz é sempre perfeita. É uma atriz que parece muito com ela. Eu até me pergunto às vezes se não é uma parente, distante, porque é sempre uma atriz que parece muito com a Anne. E nessa temporada não foi diferente, escolheram uma atriz muito parecida com ela. Mas voltando aqui, o Dominic West... gente, é muito difícil achar alguém ou um ator que seja parecido com o Charles, porque ele é uma pessoa assim, ele não é bonito, eu não acho o Rei Charles bonito, nunca achei ele bonito. Então assim, você não vai achar um ator que seja meramente parecido com uma figura tão icônica quanto ele, tá? Então assim, o cara também ele se esforça. Eu acho que em certos momentos ele tenta pelo menos ter a postura do Charles, mas também é muito difícil. O Charles é uma figura muito controversa dentro da família britânica, dentro da Inglaterra. Eu acho que nessa temporada ficou muito claro aquela fase ali em que os ingleses não aceitavam ele como um herdeiro. E tem até um episódio, eu já vou começar a falar dos episódios porque eu vou acabar entrando nisso, né? Em que os britânicos não queriam que ele assumisse o trono, se a rainha abdicasse, já queriam uma sucessão direta ao William. E hoje em dia, talvez os britânicos até aceitem mais o Charles por uma questão de... É o que tem pra hoje, mas eu acho que o ator também não tem muito o que fazer. Não dá pra botar uma máscara na cara dele pra ele se parecer com o Charles. Mas eu acho que ele faz o possível. E eu acho que em questão de personalidade ele até parece bastante. Agora, de questão de rosto, não tem como, gente. Não tem como você pegar uma pessoa idêntica, tá? Agora eu vou começar a falar dos episódios em si. Tem uns episódios que eu gostei mais, outros que eu gostei menos. Então eu vou falar o episódio, um pouco da sinopse e o que eu achei assim bem pontuado, tá bom? O primeiro episódio, que é o Síndrome da Rainha Vitória, que a reforma do iate real gera críticas ao reinado de Elizabeth. Perseguidos pela imprensa, Charles e Diana vão à Itália por uma segunda lua de mel. O primeiro episódio pra mim é o pior de todos, é o pior da temporada, porque é o primeiro episódio que a gente tá vendo os novos atores, e eu acho que eles estão ali tentando se encaixar. A atriz que faz a Diana Elizabeth, ela tá tentando pôr uma roupa da Diana que não pertence a ela. Ela tenta o tempo todo forçar a ser Diana, ela fica sempre curvada, olhando pra cima. Aquele olhar da Diana que era um olhar muito inocente, e um olhar que a Di tinha muito de submissão. E ela força isso muitas vezes nesse primeiro episódio. Eu acho que é um episódio muito ruim. Eu acho que aqui o melhor que tá é o Jonathan Pryce, que é o Philip, né? O resto tá muito ruim. Eles têm, né, o contato a primeira vez com o primeiro-ministro novo, que é o John, que ele chama de Capitão John. E ele percebe que a família britânica é uma zona, que ele percebe que tem muito caos, muito problema. A Rainha Elizabeth, a Imelda, tá ok nesse primeiro momento. É claro que a gente fica 2 temporadas com uma atriz, e quando muda a gente tem uma dificuldade de aceitar assim, a percepção de mudança de tempo da pessoa. Mas esse primeiro episódio é caótico. Eu até cheguei a falar no meu Instagram. Por sinal, se você não segue meu Instagram, me segue lá, é o @365dias.emlivros. Por favor, me segue, porque lá também eu comento que eu tô assistindo, indico os séries e livros de sexta-feira, e os mais especiais eu venho comentar aqui pra vocês. Eu havia comentado lá que esse primeiro episódio era horroroso, que eu não tava gostando, e acho que por isso que eu demorei um pouco pra assistir essa 5ª temporada. E aí tem tendo uma festa e mostra aquele caos da família real, aquela zona, a Diana e a Sarah Ferguson, assim, bêbadas. É um episódio bem ruim, é um episódio, assim, bem zoneado. Não gostei desse primeiro episódio, eu até fiquei meio assim de continuar, mas eu falei, vou continuar porque eu acho que era o primeiro episódio que até os próprios atores estavam se acostumando com os novos papéis. O segundo episódio chamou Sistema.
Príncipe Philip oferece apoio a uma pessoa em luto e jornalista propõe a Diana na publicação de um livro revelador. Aqui é quando a Di começa a ajudar o editor a escrever aquele livro dela que eu adoro de paixão, um dos livros que eu mais gosto da Di, o Norton. Eu já falei do livro aqui, eu já indiquei no meu perfil, já li 2 vezes. E ela começa a mandar as fitas gravadas, né, de uma maneira que não fique claro que ela está ajudando. E é muito legal, porque é a primeira vez que ela fala de vários assuntos, como a questão dela ter tentado se matar, da anorexia nervosa, né? E é muito legal que tem uma cena que o amigo dela fala assim: o Norton precisa de conversar com amigos seus para poder dar a entender que ele não conversou com você, mas com amigos seus. E aí ela fala assim, tudo bem. Aí ela começa a falar assim, tem minha astróloga, a minha acupuntura, a minha Zoroastra, tipo assim, ela só dá assim pessoas que, tipo assim, prestam serviços para elas assim, alternativos. Então fica muito claro que na verdade ela não tem amigos. Os amigos dela são pessoas que ela faz serviços, que ela tenta fugir daquela realidade tão aprisionada da família real, entendeu? E assim, mostra ela o tempo todo dentro do palácio que ela mora, que não é de Buckingham, esqueci o palácio que ela mora, presa. Mostra os meninos, né, o William e o Harry, o Charles muito pouco lá dentro do palácio com ela, mas assim, mostra que ela tem uma vida muito sozinha, né, que era muito nítido, né. Então assim, é muito legal ver ela falando sobre as coisas, você sente ali que a atriz está começando a se soltar. Então ali é o primeiro momento que você sente mais a atriz parecida com a Diana. E essa questão do Philip foi até um assunto muito criticado na Inglaterra, porque o príncipe Philip tinha essa amizade com uma esposa de um afilhado dele, e aí na Inglaterra falaram que a série deu a entender que era uma amante, e foi muito criticado, porque na verdade era uma amiga próxima, e na série realmente dá a entender que é uma amante, e ele fala que na verdade é uma amiga intelectual, e até um episódio mais pra frente que a Elizabeth discute com ele, fala que ele tá traindo ela e tal. E acho que essa temporada é muito baseada em casamento, sabe? Tipo assim, a questão da duração de casamento. Porque o próximo episódio, que fala sobre... Na verdade, o próximo não. O 4º episódio, que fala sobre a questão do ano de 92, que a Elizabeth chamou de Anos Horríveis, fala sobre a questão de duração de casamento, né? Porque em 92 o Charles e a Diana divorciaram, o Andrew e a Sarah Ferguson divorciaram, e a Anne e o marido dela também divorciaram. E aí o castelo de Buckingham pegou fogo no 4º episódio, né? Então fala assim que... E a rainha tá comemorando os 40 anos de coroa. Então o 4º episódio gira muito em torno dela ver que, assim, tudo que ela dedicou, a família dela não... A família dela também não se dedicou o suficiente. Até tem essa questão da Margaret voltar ao assunto do que ela era apaixonada pelo rapaz, que ela teve que abrir mão. Então o 4º episódio é um episódio bem triste, assim, mostra o quanto a rainha dedica a vida dela à coroa, mas o quanto ela é obrigada às vezes a abrir mão a coisa da família. O 4º episódio é um episódio bem legal, eu gostei bastante. Mas voltando ao 3º, que é o meu favorito da série, um dos meus favoritos, o episódio 3 chama Momo. Em 1946, um vendedor ambulante egípcio se inspira no rei Edward, que abdicou o trono, e muitos anos depois ele faz tudo para se entregar à alta sociedade britânica. No episódio 3, a gente é apresentado à família Al-Fayed, ao Mohammed Al-Fayed e ao filho dele, ao Dodi Al-Fayed, que o Dodi era o namorado da Diana. Quando a Diana morreu no acidente de carro, o Dodi Al-Fayed estava junto com ela e faleceu junto com ela. E aqui conta a história do Mohammed Al-Fayed, que era o pai dele, e como é a história dele desde o Egito até ele se enriquecer, comprar o Hotel Ritz, depois comprar a Harrods, que era uma grande magazine britânica, e ele tinha um sonho de ser importante, ele tinha um sonho de ser alguém assim, grande para a realeza. E é muito legal, ele não é um empregado que era um empregado do rei Edward, né? Que é aquele rei que abdicou, que é o tio da rainha, e que fica ao lado dele, que ensina ele a ser um gentleman britânico. É um episódio muito legal, eu gostei muito. Fala bem pouco sobre a família real, mas conta muito a história dos Al-Fayed. E o Mohammed, ele é muito engraçado, o Momo.
E aí no final, né, ele, assim, tem uma situação que ele acaba cruzando com a Diana, com a Dee, e é muito legal. Acho que, assim, já começou a meio que mostrar, assim, como é que a vida da Dai vai cruzar com a do Dodi. E eu gostei muito, acho que é um dos meus episódios favoritos dessa temporada. O ator que faz o Mohammed e o ator que faz o Dodi são idênticos aos originais, aos verdadeiros, né? Eu não consigo pôr foto aqui na edição, porque a minha edição é de milhões, mas procurem depois, tá? Os dois, eles falam árabes, assim, a escalação maravilhosa dos dois. E é muito divertido o episódio 3, vale muito a pena ver. O quinto episódio que vem pela frente, esse episódio aqui, ele é forte, porque ele é tão verídico quanto muito do que se passa nessa quinta temporada, né? Que é o vazamento da conversa telefônica do rei Charles, né, na época príncipe, com a Camila, antes do divórcio, que foi aquele primeiro boom, né? Aquela primeira divulgação do caso que o Charles tinha com a Camila, que foi quando ele estava conversando com ela e ele falou que ele queria estar perto dela, estar dentro dela tanto quanto o Tampax que ela estava usando. E aí foi um grande caos, né, na Inglaterra, porque foi a primeira vez que as pessoas começaram a dar um pouco de atenção pro que a Dai falava, né, que realmente o príncipe Charles não era tão santo assim, né, eles tentavam pintar um pouco a Diana maluca e por fim tava ali em todos os jornais que o príncipe Charles estava, né, traindo a mulher ali, uma pessoa, né, que era que não se comentava. Então é um escândalo, o Charles fica puto, é muito legal o episódio também. Ali eles já estão separados, né, eles se separam, ficam um pouco separados, depois eles vão entrar no divórcio. Mas ali também mostra um pouco da humilhação também que a Diana vivia ali junto com o Charles, né? Um episódio também bem pesado, mas muito legal. O 6, episódio ok, entusiasmado para liderar a Rússia democrática, o presidente Boris Yeltsin tenta conquistar o apoio da rainha, que enfrenta novos desafios no casamento com Philip. Esse episódio aqui é aquele que eu falei sobre, que comenta sobre esse caso do Philip com essa afilhada, né, esposa do filhado dele. É muito legal porque conta um pouco de como foi a morte do czar russo e da Anastácia, que eu já comentei muito no meu perfil. É um episódio legal porque existe uma linha familiar entre o Philip e o czar. Na verdade, existe uma linha, assim, né, a czarina era tia da bisavó da Rainha Elizabeth e o czar era um primo distante do príncipe Philip. Então existe uma linha familiar, então é toda uma questão de localizar eles, os corpos, como eles morreram. Então, é um episódio bem legal, um episódio histórico bem legal. É um episódio também, assim, legal e informativo, mas não acrescenta muita coisa pra temporada, tá? O 9, né? O 9 não. Espera um pouquinho que eu me perdi aqui, gente. O 7, nem uma coisa nem outra. O jornalista da BBC, Martin Bashir, faz de tudo para garantir a entrevista com Diana, mas a solitária princesa encontra refúgio e motivação em episódio em Londres. Aqui no 7 a gente está encaminhando para o final da temporada, né? Esse Martin Bashir é aquele que entrevistou a Diana para aquela grande entrevista da BBC, que até pouco tempo atrás o príncipe Harry e o príncipe William entraram com um processo contra o BBC, porque a BBC realmente enganou a Diana. No episódio explica tudo. E aqui a Dai começa a sair com o médico Dr. Kahan, acho que é isso, que até naquele filme da Dai com a Naomi Watts mostra o relacionamento com ele. É bem legal o episódio, mostra toda a questão de manipulação que a BBC fez para conseguir a Dai fazer essa entrevista. É muito legal, tá? E aí é bem isso, assim, mostra ela relacionando com o cara. E tem uma frase muito legal que ela fala, né, fala assim, eu sou uma princesa de coração partido procurando um sapo para me fazer feliz. E assim, mostra o quanto ela é sozinha, né? Porque o William foi estudar na Eton, que é um colégio interno. O Harry, não mostra muito o Harry, mas é mais focado no William, né? Que o William já é grande ali, já tá com 13, 14 anos. Então mostra o quanto a Dai procurava alguém que tomasse conta dela. É mais um episódio que mostra as fraquezas da Diana. Mas é muito legal, é muito legal. O 8
a rainha passa o tempo com o príncipe William na noite de Guy Fawkes e os fogos de artifício já tiraram o foco da entrevista da Diana na BBC. Essa entrevista é a tal entrevista. Esse episódio pra mim, é o melhor. Esse episódio depois o do Mohammed Al-Fayed. Esse episódio, assim, ele é tão bom, essa parte da entrevista da Dai é tão boa que, foi o que eu falei, né? A atriz, ela vai melhorando a interpretação dela. Você vai assistindo ela dando a entrevista, a atriz, e tem horas que você olha assim e você não consegue separar a atriz da Diana real. Então, assim, você tá assistindo ela dar entrevista e ela tá tão ali dentro do papel, ela fala com o mesmo tom, ela tem as mesmas expressões da Diana, a mesma roupa, a mesma posição, que se você colocar a entrevista da Diana e a cena da série, é a mesma coisa. Você não consegue falar, é uma série a Diana, é uma série é a Diana. No Instagram eu até compartilhei um vídeo que tá assim, né? Tá a série e a Diana, a versão original da entrevista. E é bizarro, porque a atriz consegue o mesmo sorriso, os mesmos olhares, assim, tipo, esse casamento eram 3 pessoas, é um pouco cheio, assim, o jeito que ela sobe o braço, que ela sorri, que ela faz. É bizarro esse episódio, assim, enquanto a atriz ali cresceu, ali a atriz realmente ela mergulhou na Diana ali. Então esse episódio é incrível, a interpretação. Vale muito a pena assistir. Vale a pena assistir também a entrevista da Diana pra BBC. Ali ela conta tudo. E esse feriado do Guy Fawkes é aquele evento que acontece no V de Vingança do parlamento. É um feriado na Inglaterra, né? E aí a Rainha Elizabeth, ela tenta se aproximar mais do William. A gente, né, sabe que os dois eram muito próximos, né? E é muito legal ver a relação deles. O William ensinando pra ela mexer na TV a cabo. É muito legal essas nuances, assim, que a gente às vezes esquece por ela ter sido rainha, mas ela também era avó, né? E é um episódio muito legal, um episódio muito rico de informação. E depois ela vai falar com a rainha meio que dá a gente sempre gostou de você, eu sempre me senti sozinha. É um episódio muito legal, é também um dos melhores, assim, da temporada. Aí vem o 9º, que é o casal 31, que é quando oficializam o divórcio, né? E aí tem a repercussão da entrevista. Apesar da entrevista, a Diana ter sido sincera, ela sofreu muito com a sinceridade dela, assim, o médico que ela namorava largou ela, foi muito difícil pra ela. Uma coisa que eu gostei muito desse episódio, não sei se é real, mas eu até gostaria que tivesse sido, que ela e o Charles se encontram pra conversar, e é muito bacana ver que, assim, os dois ali têm um sentimento, e aí a Diana fala assim, você sempre amou ela, fala da Camila, e aí o Charles fala assim, e a Diana fala, eu nunca tive nem chance, eu te amava, mas eu nunca tive nem chance. E ele mostra que realmente a Diana nunca teve chance, nunca, assim, ela casou porque eles precisavam daquela imagem virginal da Di, né, de uma princesa, porque a Camila nunca seria aceita, e ela não é aceita mesmo. Tem um outro episódio que a rainha chama a Camila de caso, e aí o Charles fala, eu sou divorciado, eu sou solteiro, eu não é mais casa, ela é minha namorada. E aí a rainha fala, a sua mulher não morreu, né, tem uma ironia, essa mulher não morreu, você é divorciado, você não é solteiro. E é engraçado porque na vida real, o rei Charles, né, o príncipe na época, só foi casar com a Camila, acho que 3 anos após a morte da Di, né, porque aí, tecnicamente, ele era viúvo, né, e para a igreja anglicana, aí ele pode casar novamente. Então, até são ironias, né, do roteiro e do destino. Mas a Di também sofreu com essa entrevista, né, muita gente que trabalhava com ela também acabou se afastando do trabalho por conta disso. E aí o último pra mim, assim, é o pior episódio. O primeiro é ruim, o último também é ruim, porque acaba assim, sem pé nem cabeça. Que aí entra o novo primeiro-ministro, que é nossa, toda hora me some. Esqueci o nome do primeiro-ministro, gente, que é o primeiro-ministro. Depois eu ponho o nome aqui. Que é o primeiro-ministro que tá lá tá em cargo quando a Di morre, né? E aí o Mohammed Al-Fayed oferece apoio pra Di quando ela divorcia, e tem uma cena muito engraçada, assim, uma cena meio premonitória, né?
que essa cena é até um pouco verídica, que eles estão saindo de um teatro, a Diana foi na Tradição do Lago dos Cisnes, ela encontrou o Mohammed, o Fayed, e ele chama ela pra jantar e eles saem juntos, saindo no carro, e eles estão no carro e o carro da Dai é cercado de motos, de fotógrafos, exatamente a cena da morte dela, como a gente sabe que aconteceu, e ela tá aquela coisa assim, olhando assim, e o carro dá meio que uma derrapada, e entra num túnel, que assim, é meio que o que a gente sabe que aconteceu na morte da Dai. E ela se assusta, né? E eles estão assim no restaurante, ela tá jantando de costas, e tá aquele monte de flash, ela olha assim por cima do ombro, e ela fala, eles nunca vão me deixar em paz. E aí o Fayed oferece, a gente tá indo pra Mônaco, você não quer vir com a gente? E ela fala, acho que sim, quero sim. E né, a gente sabe que dali pra frente a amizade vai se fortalecer muito, ela vai acabar se envolvendo com o Dodi e, né, ali é 90 e... Ela morreu em 92, né? Ali é 90 e... acho que 90, acho ali. Então ele tem 2 anos pra frente pra acontecer o fatídico acidente. Mas e termina com o Charles discutindo com a mãe dele sobre o negócio do primeiro-ministro. E assim, não gostei muito, não entendi direito, acabou meio do nada. E essa questão do Charles tentar fazer o público gostar da Camila. É controverso, porque as pessoas não gostam da Camila. A Camila também sabe o lugar dela. Tem até uma hora que ela tá conversando com o rapaz e ela fala, eu não gosto nem de pensar da palavra com o quê? É blasfêmia. Aí o rapaz fala, mas um dia você vai se tornar rainha. Ela fala, não fala isso porque eu nunca vou ser. Independente do que aconteça, eu nunca serei isso. Porque tem sempre ela, tipo, fazendo menção a Diana. Tanto que, pra quem não sabe, o rei Charles virou rei. E pela ordem correta das coisas, a Camila deveria se tornar princesa de Gales. Mas por respeito a Dai, ela continua com o título dela de duquesa da Cornualha. Porque ela sabe que, né, o povo nunca vai aceitar ela como princesa de Gales. Então, tecnicamente, o título pulou pra Kate Middleton, assim como o William, agora são príncipe e princesa de Gales. Mas isso aí é a vida real, né? Resumindo, o que eu achei da série. Não é minha temporada favorita, eu gosto mais das outras. Eu acho que a próxima tem muita chance de ser melhor. Acho que é porque vai ter mais a questão da Diana, acho que vai enriquecer mais. Eu achei os atores para essa temporada um pouco fracos de atuação. Eu acho também que dá pra melhorar mais. O terceiro e o oitavo episódio são os melhores pra mim de longe. É engraçado que o terceiro episódio, que é um episódio que nem tem a ver com a família real, é o melhor, na minha opinião. Mas é isso, no modo geral. Eu acho que a série... Eu não sei o que vai acontecer com o final da série, agora que a rainha morreu, né? E tem o Charles virou rei. Talvez isso venha a refletir na série, talvez eles façam alguma coisa na série sobre isso. Mas de modo geral eu gostei, mas não é minha favorita. Assim, não... eu indicaria assim, a pessoa assistir, mas as primeiras, né? Acho que a segunda e a terceira são minhas favoritas, até pelos atores. Mas... eu fiquei na torcida da sexta ser um pouquinho melhor, talvez com um pouco mais de história, um pouco mais de enredo, não sei, talvez os atores um pouco melhores. Eu não sei, acho que os episódios também um pouco mais de história, um pouco mais bem escritos, acho que faltou um pouquinho isso. Mas é isso no modo geral, ainda é uma série minha favorita. Eu acho que os cenários são muito ricos, eu acho que as maquiagens, os figurinos, né, você vê que as roupas que a Dai usa são idênticas, interpretação também é muito rica, mas eu acho que falta nos scripts dos episódios. Acho que os episódios faltam, nessa temporada faltou um pouquinho. No modo geral, foi bom, mas poderia ser melhor. Eu acho que pelo tempo que a gente ficou esperando, eu esperava mais. Mas é isso, assistam The Crown. Eu indico pra todo mundo, né? Pra quem gosta de história, é um prato cheio de história. Eu que amo história, eu adoro muito, adoro a família real. É um tema que me fascina. Já fiz um vídeo aqui falando, né, depois que a rainha morreu, falando um pouco sobre a família real. E eu queria comentar um pouco mais, porque eu acho que vale a pena. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta. Manda pra quem que assiste The Crown, que gosta do The Crown. Mas foi um vídeo um pouco mais longo, porque eu fiz um comentário aí de cada episódio. Vamos ver como é que vai ser
quando que vai ser a sexta temporada, como que vai ser a sexta temporada. E é isso. Depois eu volto aqui pra falar mais. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!